Hoje eu vou começar pelo final, né? O final, o que que seria? É o disco nuvem, né? Então, o disco nuvem, bom dia, Rosiane, tudo bem? Seja bem-vinda. O disco nuvem, né? Ele fica aqui no nosso menu, abaixo de inteligência de negócios, né? E é um item aqui que eu considero, né, bastante interessante para quem, né, é gestor aí de manutenção, que tem documentos, certificados, né, de NR10, né, do seu time, NR10, ASO, você tem aí outros temas aí de as outras NRs, né, NR35, então inspeção de cinto, certificado de cinto de segurança, né, da NR13, né, então com os vasos de pressão, ser obrigado a deixar armazenado aí o prontuário e as calibrações aí dos seus equipamentos, né, das válvulas. Então, dentro do disco nuvem você consegue criar, né, pastas aqui, né? Você tem aqui, ó, no mais aqui, canto inferior direito, você tem a opção de criar uma pasta, né? Você pode criar pastas, aqui, por exemplo, NR10 ou NR13, né? Prontuário, algo assim. Prontuário NR13, por exemplo, e criar, né? E criar, né, essa pasta aqui, né? Além disso, né, você pode adicionar, né, um novo arquivo, né, e aí você consegue arrastar e criar os arquivos aqui, né. Com isso, com isso a gente consegue adicionar, né, os arquivos aí, né, da NR10, da NR13, NR35 aqui dentro do disco nuvem, e você consegue puxar e utilizar, né, nos outros itens aí da plataforma. Tá? Então, você consegue utilizar na parte da tua gestão documental, dos teus recursos humanos, você consegue utilizar nas garantias, né, dos teus equipamentos e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, tranquilo, disco nuvem é uma parte aqui bem tranquila, é uma pasta como se fosse aí do Office, né? Não tem grandes segredos, não. Tá bom? Qualquer dúvida aí no chat, tá, pessoal? No Q&A, perdão. Tá? O Elias está aí pronto, disponível para atender. A gente tem aqui, né, depois do disco nuvem, eu vou falar sobre uma outra parte que é muito importante, que é o almoxarifado, né, que fica aqui um pouco acima aqui do disco nuvem aqui, né, almoxarifado embaixo de catálogos, né. Então, no almoxarifado, né, você tem a possibilidade no Fractal de criar vários almoxarifados, né. Então, veja aqui, você consegue criar vários tipos de almoxarifados dentro da tua companhia. Então, imagine assim ó, que você tenha, dentro daquele nosso exemplo, né, de você ter uma empresa de serviços e uma empresa com várias filiais, você pode criar um almoxarifado para cada filial, né? Então, isso permite o quê? Que vocês consigam fazer uma boa gestão, né, dos teus recursos, né, dos seus recursos materiais e ter uma visibilidade, né, assim, evitar compras desnecessárias dessa forma. Ter uma visibilidade daquilo que você tem em estoque, né? De repente, uma unidade tem um estoque, alguma coisa que você precisa, você necessita, você só precisa de transferir de um local a outro, né? Isso permite o quê? Que você tenha redução de custo, né, pessoal? E também de tempo de entrega, certo? Então, no nosso caso aqui, para que você crie um almoxarifado, você vem aqui no canto inferior direito, clica em adicionar, tá? Você tem o item aqui código, né? Você pode criar o código do teu almoxarifado, por exemplo, no meu caso aqui, Fractal University, almoxarifado, certo? É um código, descrição, almoxarifado, Fractal University, por exemplo. Aí você coloca o endereço, né? Como eu disse, você pode ter vários locais distintos. E aqui tem um item que é interessante, é o estoque controlado por integração externa. O que que é isso? O que que significa? Ao habilitar esse ícone aqui, você permite, né, a possibilidade de fazer integração, né, desse almoxarifado do Fractal com o teu CRM atual, né? O teu gestor aí, o teu almoxarifado de gestão o teu CRM de gestão de almoxarifado, tá? Você permite habilitar, deixar visível a todos, todo mundo tem acesso à sua base, consegue ver os teus itens do almoxarifado.
permitir estoque negativo, esse ponto aqui eu acho bem bacana, bem interessante. Por quê? E eu sempre habilito. Porque ele permite uma certa agilidade, né? Quando você permite o estoque negativo no seguinte sentido. O que eu quero dizer? É, imagina assim que você tenha um estoque zerado de algum material, aí, de um rolamento, de um item que seja, né? E que você teve uma emergência e você precisou, né? Rapidamente ir ao mercado, né? Ir a uma loja e comprar, né? Esse almoxarifado, esse rolamento aí, no caso, né? No exemplo, para poder fazer a tua reposição, né? E poder fazer a tua manutenção, né? Se você não permite o estoque negativo, você precisa primeiro dar entrada nesse rolamento para depois dar a saída do teu almoxarifado, né? Quando você permite o estoque negativo, você permite dar a vazão, né? Dar andamento na ordem de serviço dentro do teu almoxarifado, dentro do fraco, né? E ele vai contabilizar de forma negativa. Para quê? Depois, no segundo momento, que você executou teu serviço, né? Você consiga dar entrada a posteriori daquilo que entrou no teu almoxarifado, certo? Um outro ponto é aprovação, né? Eu gosto sempre de habilitar a aprovação para solicitação de materiais. O que que é isso? Todo requisitante de material, ele vai pedir a aprovação, né, da solicitação de materiais. Essa solicitação ela tem que ser aprovada para ela se tornar, né, uma requisição, né, para ela ser uma requisição válida. Solicitação de aprovação de bilhete de transferência, isso aqui o que que é? Nada mais é do que a transferência entre almoxarifados, né? Então, você pode levar do ponto A ao ponto B, né? O teu item, né? O almoxarifado A, o almoxarifado B, o teu item, né? O que que você considera importante e necessário aí para a tua manutenção, tá? Ah, bacana. Então, para você criar um almoxarifado, seria apenas você salvar aqui, né? E, e aí o seu almoxarifado já estaria criado, tá? Ah, eu tenho já um almoxarifado pronto, né? Eu vou sair aqui sem salvar, para o nosso exemplo de hoje, né? Então, eu tenho o almoxarifado central, que eu criei, né? Para a gente aqui poupar tempo e ficar mais claro aqui para vocês, certo? Então, assim como eu criei ali o outro almoxarifado, F1, né? Eu criei esse aqui já está criado. Então, ele está aqui com estoque negativo, solicitação de aprovação de bilhete, está tudo aqui ticado. Ah, retomando, você pode limitar também o acesso ao local, né? Então, pessoas de determinada localidade, só pessoas que estão localizadas em determinada localidade podem verificar esse item, isso é possível dentro do sistema. E aqui você tem a de movimentos, por exemplo, prefixo, né? Que seria, por exemplo, a ordem de material, né? Uma OM, 5 e aí um sufixo, né? Por exemplo, 2024 ou 24. E a mesma coisa de pedido de compras, né? Poderia ser PO, né? De Purchase Order, sequência 3 sufixo 24, né? Então, isso aqui são formas aqui de você, né? Melhorar e criar uma taxonomia para o teu sistema, tá? Maravilha, pessoal. Então, e aí aqui navegando dentro do almoxarifado, você tem um estoque, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um estoque, né? Então, dentro do teu estoque você tem nível, descrição do material, código, quantidade, né, que é o estoque, se está controlado por serial number ou não, unidade, então pode ser unidade UND, pode ser litros, pode ser em quilos, né? Quantidade pendente, quantidade em consignação, isso eu vou explicar um pouco mais adiante. Custo médio, né? Quanto que custou esse material para compra, custo total, nível de estoque máximo, mínimo e quantidade a pedir. Estoque máximo e mínimo, tranquilo, né? Acho que vocês conseguem entender. Quantidade a pedir é de quanto em quanto você sugere aqui ao almoxarife comprar esse item, né? Então, eu quero que compre sempre de dois em dois, pelo menos dois em dois, tá? Cristiano, seja bem-vindo, meu caro. A gente acabou de começar. É, peço a gentileza de clicar no link aí do review do Capterra para a gente para depois te ajudar a mostrar como se faz como se faz aí o review do Capterra, tá bom? Seja bem-vindo. E a localização, né, aqui no almoxarifado, né? Então, a localização do almoxarifado,
nada mais é, imagine que você tem um almoxarifado muito grande, tenha várias prateleiras, né? Esse almoxarifado, você precisa sinalizar, né, pro teu time aonde está cada item dentro desse almoxarifado, né? Então, por exemplo, o almoxarifado ALM prateleira 1, né? Poderia ter outro item lá, prateleira 1, ah, linha 2, né? Da forma como você se organizar melhor, né? Conforme como você se organiza no teu almoxarifado. Isso aqui você consegue criar também, tá? Você tem a parte de pedidos de compra, que é onde você pega, você captura solicitações de material, que eu vou mostrar onde fica, e você valida, né, e adquire, coloca para dentro do teu almoxarifado, por meio das entradas, né? Então tá aqui, é um exemplo aqui de uma compra. Você tem a requisição de material, que são os pedidos, né, do teu time, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de um responsável de uma OS, aqui está dizendo que foi aprovado e quem aprovou, aí deixou comentários. E temos aqui também, cara, a saída dos seus materiais, né? Quando que eles saíram, né? Data de entrega, né? Qual que foi o documento, né? Qual que foi a ordem de serviço que ela saiu, né? Então isso te permite o quê? Um controle, né? Aqui, se fosse um almoxarifado, um outro almoxarifado, estaria aqui, né? Olha o almoxarifado que saiu, com alguma observação. E uma outra parte bem bacana, bem interessante, é o histórico. No histórico, você consegue ver tudo, né, do teu almoxarifado. Ah, por exemplo, aqui você consegue fazer filtros por tipo de movimentação. Olha só, de repente eu quero olhar só o que saiu por ordem de serviço, né? Aqui. No meu caso, o meu almoxarifado ele tem poucas movimentações, eu criei ele ontem. Então ele tem aqui uma ordem de serviço aqui, né? Ordem de serviço que saiu por movimentação. Aí o que saiu? Saiu um martelo manual. Marca aqui skill ABC, né? Código tal, o custo R$ 25, o custo total, né? R$ 25 também. Isso te permite o quê? Né? Fazer uma exportação e controlar, entender aí como é que quanto você está gastando, quanto você está gastando por mês em material, para onde está indo esse material, né? E ter um controle, uma gestão efetiva aí dos teus recursos de manutenção, né? Porque no final de contas, pessoal, tudo isso daqui é dinheiro e a gente precisa ter um controle efetivo disso, certo? Bacana. Então, dito isso, né, como é que a gente cria, né, um estoque, né, como eu disse aqui a princípio? Bom, para isso a gente vai ter que voltar na primeira aula, né, pessoal, e voltar nas planilhas de importação, né? Aqui na planilha de importação, né, vocês viram, né, nas últimas aulas, é muito simples, né? Assim, e é, de fato, assim, algo que é possível vocês fazerem com grande tranquilidade para quem teve nas primeiras aulas. Com a planilha, você tem aqui o nome, né, do material, o número de parte, ele pede, o fabricante, e aí vocês criam o fabricante de vocês, com o modelo, né, o código, a unidade e o tipo, né? Eu criei aqui no meu almoxarifado classificação 1 e 2, por exemplo, o que é operacional e o que é capital. A gente sabe que muita coisa é capital, né? A gente acaba comprando, tem um custo aí, tem um valor que é considerado capital, né? É um patrimônio. Classificação 2, tem coisas que são da manutenção, tem coisas que são da produção, tem coisas que são de TI, né? É uma forma aí de você se organizar, e dizer o que é de quem, certo? Código PAI, almoxarifado, global almoxarifado. Isso aqui é a localização desses itens, né, desse catálogo. Aqui, dentro do almoxarifado, o que acontece? Quando você for subir a planilha, e isso eu vou mostrar para vocês, quando você for subir a planilha de almoxarifado, ele vai pedir para você já as quantidades, né? Quantidade, custo unitário, estoque mínimo, estoque máximo e quantidade a pedir. E isso aqui, né, eu peguei aqui a planilha, né, e fiz uma adaptação, coloquei essas colunas para facilitar aqui, né, subir os dados, né? Minha subida de dados aqui, o meu levantamento do meu almoxarifado. Assim eu consigo colocar tudo dentro de uma linha só, certo?
E o local interno foi aquilo que eu apresentei para vocês, aonde está cada item, né? Então, tem aqui na prateleira um 2 3 né? E por aí vai de acordo com a necessidade de vocês, que vocês entendem. Certo? Dito isso, agora é só subir as coisas para dentro do almoxarifado? Não, né? Primeiro, você tem que subir esses itens aqui para os catálogos, pessoal, né? Antes de chegar até aqui, né? Os itens, os teus itens de almoxarifado, eles precisam estar aqui dentro dos catálogos. E catálogo, agora eu quero que vocês entendam o catálogo de ferramentas aqui como se fosse um catálogo de uma loja, né? Essas lojas de materiais que vocês vão por aí, né? Então, imagine o seguinte, dentro da loja você tem catálogos, certo? Você tem catálogos que são de todos os materiais que são possíveis de ter naquela loja. Mas não significa necessariamente que aquilo vai estar lá na loja, que aquilo vai estar disponível, certo? Significa que a loja, ela comercializa isso, né? Que ela tem aquilo mapeado de alguma forma. E o conceito aqui é o mesmo, gente. Para que você, primeiro que você suba o teu estoque, né? Dentro do teu almoxarifado, você precisa ter isso mapeado dentro do teu catálogo, tá? E aí, como é que você vai fazer isso? Da mesma maneira que você fez com os artigos. Você clica aqui, nos três pontinhos, importar, clica para arrastar a planilha, né? Você clica para arrastar a planilha. Essa planilha aqui, eu vou pegar essa aqui. E aí você faz as devidas, né, os devidos ajustes, né, os depara conforme eu mostrei, né, na primeira aula, né? Ah, aqui, e um outro ponto aqui importante, é que a gente tem aqui o seguinte, né? Ah, que eu criei dentro da minha planilha, né? A gente tem, eu tenho aqui no meu caso, eu criei uma instalação, né? Isso aqui é uma boa prática, tá, pessoal? Não é obrigatório. Uma instalação dentro da minha empresa, ó, empresa global, né? Chamada almoxarifado, né? Deixa eu colocar aqui a empresa global. Ó, eu venho aqui, filtro global, e eu tenho uma empresa criada chamada, eu tenho um local chamado, né, dentro da área de produção 2 um local chamado almoxarifado. E coloco tudo isso aqui dentro, né, desse almoxarifado, né? Coloquei aqui no caso. Certo? É que aqui não está mostrando que ele tem só instalações. Então, se eu colocasse todos os ativos, ele veria todos os ativos. Novamente aqui. Pesquiso pela empresa global. Ó, dentro da minha empresa, poderia ser uma sucursal, né? Poderia ser uma outra área, uma outra planta, um outro cliente, né? Eu tenho aqui o almoxarifado. E aqui, ó, todos os itens que eu tenho cadastrados dentro do meu almoxarifado, ó. Como é que eu cadastrei isso? Dentro, usando o código PAI aqui, ó. Quando eu subi a planilha, vocês estão lembrados aqui, ó? Global almoxarifado, na planilha tá global almoxarifado, ó. Então tá aqui, é assim que você sobe, tá bom? Bacana, pessoal. Então, tudo isso aqui subiu aqui, tá tudo dentro do meu almoxarifado? Maravilha. Então, para subir, é muito simples. Pego a mesma planilha, vou no meu almoxarifado, entro em estoque, deixa eu fechar a planilha, para não dar erro, e dou importar, certo? Importando, aqui, ó, clico aqui, e aí ele vai pedir para você fazer o match, né, pessoal? O código com o código do material, a coluna de código do material, estoque com estoque, estoque aqui eu coloquei quantidade na minha planilha, custo médio com custo, nível de estoque máximo com nível de estoque máximo, mínimo com mínimo, certo? Quantidade a pedir com quantidade a pedir,
a localização com local interno e código do pai com código do pai. Dou importar e salvo, né? E salvo aquele código, né? Você deve receber sim esse código por e-mail, mas é sempre importante salvar o código. E eu explico por quê. O e-mail a gente acaba perdendo, pessoal. Passa o tempo, passa um ano, passa o e-mail você perde. Então, salve isso dentro do Word, do bloco de notas, para que você consiga guardar, armazenar essa informação. E aí você vai ter a tua planilha aqui dentro, né? Ah, primeiro, como é que você vai receber, né? Você vai ter aqui o seu inventário, a tua planilha, né, em inventário inicial, né? Você vai apertar, você vai aparecer um botão aqui de concluir inventário, né? Ao concluir inventário, você vai ter aqui todo o teu estoque, né? Todo o teu estoque criado, certo, pessoal? Então vai estar aqui levantado. Não é difícil. Então é só seguir esses passos. Planilha, levantou, importou, arrastou o arquivo e vai aparecer um botão de concluir inventário inicial. Você clica nesse botão, ele vai estar aqui, né? Ao concluir o botão, ao clicar no botão, ele vai estar, você vai receber o teu estoque mais ou menos dessa forma aqui, pessoal, né? Tranquilo? Outras possibilidades que você tem aqui, né, é o inventário inicial e o ajuste de inventário, né, inventário físico. Essas possibilidades, pessoal, nada mais é do que você fechar o teu estoque para entradas e saídas, né, para entradas e saídas do teu armazém. Você fazer um levantamento, né, daquilo que você tem dentro do armazém, dentro do almoxarifado, e poder fazer uma contabilização, né? Então, a partir daí, você consegue, sim, alterar, né, os valores aqui do estoque, ó, que você aqui, desta forma, dessa maneira, você não consegue, claro, para você ter alguma confiabilidade, né, daquilo que você tem dentro do estoque. Custo médio, custo total, né? Tudo isso aqui você consegue, de forma massiva, alterar, né? Então, é uma forma de você parar, né, as contabilizações e seguir, né, com o teu ajuste do teu inventário. Tá certo? Legal, pessoal. Tá, como é que eu faço então, Lucas, agora que eu tenho meu almoxarifado pronto, como é que eu faço para seguir fazer um pedido de compra, né? Como é que funciona esse fluxo dentro do sistema? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para nossas tarefas, né? E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma ordem de serviço qualquer aqui, né? Eu posso pegar uma ordem de serviço que esteja em processo, qualquer que seja, né, desse equipamento aqui, por exemplo. Ó. Então, imagina que o teu colaborador ele esteja em campo, né? E ele precisa fazer uma manutenção, né? Ele está fazendo uma manutenção, ele precisa fazer a troca do rolamento, ele precisa fazer algum item que em que ele está atuando, né? Ele está trabalhando, ele precisa para concluir o serviço dele. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai em recursos, né? Clica em mais, adicionar recurso, e aí ele tem algumas opções, né? O inventário ou inventário não catalogado, serviços ou serviço não catalogado. Eu já explico o que é isso. O inventário não catalogado, como diz o nome, é aquilo que você não colocou no teu catálogo, né? Então, não está no teu catálogo de manutenção, né? Naquela parte de peças e suprimentos, você coloca como inventário não catalogado, né? Ah, eu preciso de uma peça muito específica. Ô, Lucas, é uma peça muito simples, é uma lâmpada, né? E eu não quero ficar cadastrando uma lâmpada, né? Uma lâmpada é, uma lâmpada de um veículo, né? Então, fonte externa, eu coloco aqui a lâmpada, né? Que eu estou usando uma lâmpada, e a fonte externa é almoxarifado, é, almoxarifado de elétrica, sei lá, né? Ah, eu estou usando aqui uma unidade, ó, uma unidade, né? De uma lâmpada. Que custou, eu fui ali nesse almoxarifado aqui, eu fui aqui no mercado aqui, comprei, e me custou R$ 50. Então, por isso, assim, ó, eu nem vou subir no meu almoxarifado, isso nem me interessa, né? Então, tá aqui.
você consegue salvar e você consegue criar aqui dentro da tua ordem de serviço. A partir do momento que você criou isso aqui entra, né, no histórico de custo aqui desse equipamento, né, por exemplo. Tá? Então, tá aqui uma forma de você criar, né, você criar histórico dentro da tua manutenção. Um outro tipo, né, você tem o inventário, né, que no caso aqui, de um inventário inicial, né, que você já tem inventariado, já tem catalogado, e você tem aqui, né, todos os itens que você tem catalogado dentro da minha plataforma, né? Da minha base, eu tenho mais de 1.500 itens aqui, ó, quase 1.500 itens, né? Então, eu tenho coisa pra caramba aqui. E aí, como é que eu acho? Ah, é só pesquisar o que que eu quero. Ah, eu quero uma eletroválvula. Sei lá. Aqui, eu tenho disjuntor bipolar NEMA preto. Então, um item aqui que existe catalogado. Isso é o que está em todos os almoxarifados visíveis para mim, né? Ah, eu quero um motor. Você consegue pesquisar. Aqui, os motores, né? Os motores que eu tenho catalogado. Ah, não, eu quero um compressor. Digamos que eu tenho um compressor de backup aí. Ó, eu tenho aqui lá no nosso almoxarifado, ó, a área de produção 2 é a localização dele, né? Então, tá aqui no almoxarifado, né? Então, vamos supor aqui, eu cliquei aqui, tá aqui. Escolhi esse item aqui dentro do meu catálogo, né? Daquilo que está catalogado. Qual que é a fonte de recurso? Ah, eu tenho um só dentro do meu almoxarifado central, que é aquele que eu criei, né? Então, ao selecionar aqui, ele já me mostra aqui, olha, o custo unitário, né? E claro que o custo total, né? Eu tenho uma unidade aqui, certo? E aí eu posso pedir, né? Salvando aqui, eu posso pedir. Ao salvar, eu crio uma requisição de material. Essa requisição chegou lá no meu material, no meu almoxarifado central já. Certo, pessoal? A partir desse momento. Tá? Ah, e tem outras formas de você criar isso, né? Você pode, por exemplo, né? Deixa eu pegar o nosso ativo aqui. Schiller, Global Schiller 001, que é o nome do ativo que eu estou usando como exemplo. E eu seleciono ele aqui, ó. Vou abrir uma OS, manutenção corretiva, Schiller, né? Tipo de tarefa, eu crio aqui, é uma corretiva, né? Isso aqui entra para os meus catálogos, foi cadastrado nos meus catálogos. Eu vou já enviar para o S em processo. O responsável. Quem vai ser o responsável? Ah, eu coloquei o Abelardo, né? E do próximo, né? Tem os procedimentos e tudo. E aí aqui em recursos, pessoal, eu posso selecionar. Ó, já o inventário não catalogado, que eu estou planejando uma tarefa corretiva. É um recurso que não foi levantado, não existe no meu catálogo. Ou um recurso inventariado, né? Por exemplo, eu preciso de vamos pegar aqui um item que eu tenho no meu almoxarifado central. Eu preciso de uma válvula. Vamos ver aqui. Certo? Eu preciso de uma válvula que está dentro do meu estoque. Deixa eu ver aqui, válvula. Tem bastante. Deixa eu abrir aqui. Pegar um item que eu tenho dentro do almoxarifado aqui do exemplo. Hum, então, eu quero um inversor de frequência. Inversor de frequência. Ó, isso aqui tem dentro do meu almoxarifado. Quero inversor de frequência. Qual que é a fonte de recurso? Eu tenho 5 no almoxarifado central, né? Eu preciso de quanto? Eu preciso de um só, né? Então, aqui eu tenho o custo unitário. Ó, custo unitário que são R$ 6.000 aqui no caso. Posso deixar uma nota, ó. Substituição, inversor do Schiller,
né? Tá aqui. E está criado. Concluo. Certo? Ó, aqui, ó, a minha ordem de serviço aqui do Chile. Ela tem aqui o recurso, né? A quantidade dele está criada aqui, ó. Não foi entregue ainda, porque eu não dei baixa no meu almoxarifado e não foi utilizada, né? Porque essa ordem de serviço não foi concluída e também não foi dada a entrada, né? Então, como é que isso funciona ali no almoxarifado? Vamos lá dar uma olhada, né? Nós vamos em almoxarifado, vou dentro do meu almoxarifado central e, bom, vocês vejam aqui que eu tenho meu estoque, ó, tá tudo, eu até coloquei propositadamente a maioria das coisas com cinco unidades, né? Só o compressor que eu coloquei, algumas coisas que eu coloquei com uma unidade só em estoque, né? E aí aqui eu já mostro uma coisa interessante para vocês aqui, visual, né, que ajuda na gestão de vocês do teu almoxarifado. Ó, as coisas que estão dentro do intervalo, ela tá com um chequezinho aqui. E o que está abaixo do nível mínimo tem essa exclamação, né? Por quê? Porque tem um item no estoque e o, o nível de estoque mínimo é 2, né? Então eu preciso pedir aqui pelo menos um, ó, tá certo? Então tá aqui uma forma de vocês controlarem aqui o estoque e trabalhar sempre de forma preventiva, né, pessoal? Sempre de forma planejada para evitar a correria aí na hora de algum problema com algum equipamento, com alguma peça, certo? Dessa forma, a gente vai lá nas nossas requisições de material, né? E aqui nós temos duas criadas já, ó. Uma naquela ordem de serviço que eu peguei de forma até meio aleatória, né? Para fazer o exemplo. Então tá aqui o nome do responsável da ordem de serviço e outra de uma ordem de serviço que eu criei, ó, de manutenção, tá? Eu posso clicar, dar uma olhada no detalhe, o que está sendo pedido, ó. Não tem grandes detalhes aqui, mas está aqui, ó, o custo do material, né, que a pessoa está pedindo. E o outro, né? Tá aqui, ó. É, o que foi pedido, né? A data da entrega, né? A data do pedido e também o custo, tá? Ah, eu vi isso daqui, para mim tá ok, né? Realmente é isso, preciso fazer essa manutenção no Chile. Então eu posso, ok, aprovado para manutenção no Chile, certo? Bom, deixa esse comentário aqui. E foi aprovado, ó, deixei registrado. O outro, eu dei uma analisada e aprovei também. Então, tô ok, eu tô de acordo com o pedido. De acordo com o pedido. Carlos, se puder perguntar aqui no Q&A, você levantou a mão aqui, eu te agradeço. Vai ser um prazer te responder aí, meu caro. Então, a partir desse momento, o Almoxarife aprovou, né, a requisição de material. Essa requisição de material tá ok, né? Tenho, né, no meu almoxarifado e eu vou dar a devida saída, né, desse item. E aí, como é que eu posso dar saída? Tem diversos tipos de saída. Existe pendência como proceder, Carlos? Pendência como proceder. Você quer dizer o quê? Você está perguntando se existe como a gente controlar se houve algum chamado, alguma solicitação? Você pode dar uma elaborada aí para te ajudar? Existem algumas formas da gente controlar isso. Dentro do almoxarifado eu posso te mostrar, tá? Então, seguindo aqui, gente, então você tem aqui diversas formas de entrega, né? Então você pode entregar por ordem de serviço, que é como entrou, né? Você pode entregar de forma geral, e aí você só fazer uma liberação desse item, né? Assim, estou liberando aqui pro Lucas, pro Carlos, para quem quer que seja esse material, e aí você faz um registro. Você pode devolver para o fornecedor, né? Então, esse material entrou, mas ele veio com algum problema de qualidade, então eu estou devolvendo, né? Ele está saindo do meu estoque. E você pode fazer a transferência de almoxarifado, como eu falei aqui, ó. Ele já até te mostra o almoxarifado de destino, né? Aqui os N almoxarifados que nós temos criados aqui na nossa base. E você pode passar por consignação. Esse eu acho muito bacana, né? E eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Consignação, todo mundo aqui, eu imagino que vocês tenham equipes, né? E aí como é que você gere, por exemplo,
os EPIs que você forneceu ao seu time, né? Quando foi a última vez que você forneceu? Materiais, ferramentas que são caras muitas vezes, né? Uma bomba de vácuo, um voltímetro, né? Que custa aí mais do que R$ 1.000, né, pessoal? Um voltímetro aí no mercado. Então, como é que você faz esse controle aqui? Você controla por meio da consignação, tá? E você tem o controle por ordem de serviço, tá? A ordem de serviço foi a forma como a gente recebeu a solicitação, uh, e E aí aqui você vai adicionar, você vai dizer qual que foi o responsável por essa ordem, né? Aqui o Carlos está perguntando, na solicitação do produto para o estoque, a quantidade maior do que eu tenho em estoque, existe uma forma de liberar e informar que quando chegar o restante, liberar o que falta para o solicitante? Existe, né? Você clica em... eu vou te explicar um pouco mais adiante, mas existe sim, né? Se o Elias puder me ajudar com um artigo, eu te agradeço, Elias, mas existe sim, Carlos. A gente já passa para você. Então, seguindo aqui, né, eu tenho aqui o responsável, o Abelardo, e aqui qual que foi a ordem de serviço, né? Você tem aqui essa foi essa ordem de serviço que eu tenho, uma do Abelardo e outra da Agostina, né? Então, foi essa daqui, né? E aí já me mostra aqui, ó, inversor de frequência, o valor desse inversor de frequência, tá? E eu dou aqui o centro de custo, tem o centro de custo, né, que eu posso cadastrar aí da baixa, né, e daí fazer alguma contabilidade, né, almoxarifado de destino se fosse o caso, e fornecedor se fosse o caso, se estivesse devolvendo para algum fornecedor, tá? E dessa forma está dado baixa, está dado saída. Volto aqui no meu estoque do meu inversor de frequência, deixa eu atualizar, ele aqui está atualizado, ó, 4. Então foi dado baixa para o nosso colega, né? Aí aqui nós temos entradas, né? Que é a compra de material. Primeiro, deixa eu só mostrar como é que fica ali dentro da ordem de serviço, né? Dentro da ordem de serviço aqui. Olha aqui. A pessoa pediu o material e tá aqui, tá dado baixa, né? Quantidade utilizada, quantidade entregue e por aí vai, né? No exemplo do Carlos, né, dentro daquilo que ele pediu, né? Num caso a gente tenha me pedido, sei lá, 10 inversores, um exemplo aqui esdrúxulo, e eu só tenho 4, né? Você faria aqui a requisição do material no inventário, certo? Procura o material no inventário, vai chegar uma requisição, deixa eu voltar no almoxarifado, vai chegar uma requisição no meu almoxarifado, requisição de material. Aqui, como eu tenho uma requisição em aberto, ó, você tem aqui, você consegue ter uma entrega parcial aqui por meio desse botão, alterar o status para entrega total. E aí você consegue liberar parcialmente, tá bom? Agora, voltando, né, seguindo, beleza, né? A gente fez aqui uma transação, enviamos aqui enviamos aqui a compra do almoxarifado. Nós temos agora aqui as ordens de entrada, né? Poxa, como é que eu peço, como é que eu reponho esse material? Eu reponho esse material por meio aqui do solicitação de materiais, né? Eu vou fazer uma solicitação de materiais aqui por meio, né, desse botão do canto inferior direito, né? Qual é o almoxarifado? Porque eu tenho um N aqui, né? Almoxarifados. E eu coloco aqui o almoxarifado central. Certo? Eu posso colocar uma criticidade, puxa, é muito alto, muito importante, preciso de hoje para amanhã. Referência a inversor de frequência. Reposição, né? Da criticidade do inversor. Reposição de material crítico. Legal. Imaginando, né, pessoal, que vocês têm uma lista, né, de materiais críticos de reposição para os teus ativos que são críticos.
certo? Observação, reposição, uma referência futura, né? Reposição de material usado em OS corretiva. E aqui eu vou adicionar, né? Qual que é o material? É um inversor de frequência. Inversor de frequência. Frequência. Aqui, ó. Quanto tem no estoque, ó. Ele sugere aqui quantidade a pedir, né? E aonde está a localização desse item aqui, né? Ó, o Washington está perguntando aqui se tem a possibilidade de integração do almoxarifado com o setor de suprimento compras. Washington tem sim, né, essa possibilidade com outros sistemas, outros CRMs, né? Ah, e aí, para exatamente como isso vai se dar, né, no teu sistema, qual que é a tua expectativa, né, daquilo, como que funciona o teu sistema, como que funciona a tua manutenção, né? A gente precisa ter um bom casamento aí de requisitos, né? Do que você pede, a gente precisa entender aí, pedir para você entrar em contato com o nosso time comercial para validar, né, a tua necessidade. Mas existe sim essa possibilidade, você consegue integrar com sistemas aí famosos, conhecidos no mercado, e apresentar, né, uma integração, um sistema de compra com o Fractal, né, com aquilo que você consome no teu almoxarifado no Fractal. Isso acontece bastante sim, a gente faz, tá? Só exatamente eu peço que você entre em contato com o nosso time de compras, nosso time comercial, perdão. Aqui eu estou pedindo um inversor de frequência para, né, repor, né, no meu almoxarifado. A partir desse momento, eu gerei uma solicitação de compra de material, né, para o almoxarife. Tudo isso, pessoal, você pode, né, você pode gerar a partir você pode gerar automatizações, né, para poder te avisar caso você tenha alguma necessidade aí, caso você tenha alguma compra sendo solicitada. Você não precisa ficar com a tela o tempo inteiro, né, dentro dessa plataforma, dentro do Fraco, né? Então, indo aqui para o nosso almoxarifado, supomos que eu recebi aqui um aviso que, poxa, eu preciso criar um pedido de compra, né? E esse pedido de compra, né? Eu preciso de uma compra, né? E eu preciso aprovar, né, essa compra, né? E aí eu vou colocar aqui, né, o fornecedor, aqui no caso, eu quero RJBM compressores. Qual que é a solicitação de material? Inversor de frequência. Centro de custo, eu posso selecionar, né, o meu centro de custo que eu quero. E a criticidade, é muito alto porque é um ativo crítico, né? Condição, vou pagar 60 dias, né? Moeda, dólar, real, por aí vai. É só você deixar cadastrado aqui. E tá aqui, né? Você pode deixar uma observação e o valor aqui, no caso aqui, US$ 6.000 aqui, esse inversor, né? Vamos supor aqui. Criei o pedido de compra. Criei o pedido de compra. Chegou o material? Não, né? No momento que chega o material, o almoxarife vai dar entrada, né? O responsável pelo almoxarifado vai dar entrada no material. E aqui que está, né? A devolução, né? Compra, devolução de consignação, ou seja, algum colaborador devolveu o material, devolução, ou o fabricante, né? Uma devolução pelo fabricante. Então, aqui no caso, no nosso caso foi uma compra, né? O pedido de compra só vai ter um, mas poderia ter alguns aqui, né? É o da RJBM Compressores. Eu estou entrando aqui, né? Eu peguei o pedido, né? Validei. Não, realmente aqui são US$ 6.000 e é um compressor 3217 aqui, né? Que vai entrar aqui para o meu estoque. Eu confirmo e dou entrada. Ó, tá entregue dentro do meu estoque aqui, do meu almoxarifado. Dando uma atualizada aqui, né? O nosso inversor de frequência aqui, 3217, né? Entregue. Certo, pessoal? Ah, Luiz Silva perguntando a rastreabilidade do usuário, como funciona? Ó, o Elias já respondeu aqui você, Luiz. Né? Mas a rastreabilidade, você
verifica aqui no histórico, né, de movimentação. Ó. Todo esse histórico aqui de movimentação, gente, você verifica aqui dentro do teu almoxarifado, né? Desde o princípio aqui, desde a entrada, né, do inventário inicial, né, até, né, o final, né, até o inventário final, tá? Ah, e aí como é que eu faço? Puxa, eu quero filtrar, eu quero olhar só aquilo que eu comprei, né? Eu aplico o filtro aqui de compra. Tá aqui. Entrada, compra, entrada e saída, né? Ah, mas quando é que foi essa compra, né? Por que que foi comprado isso? Tá aqui o histórico, ó. Inversor de frequência, né? Do equipamento, né? Para onde, para onde que ele foi utilizado, né? Os ativos que ele foi utilizado e por aí vai, né? Então aqui você consegue olhar, analisar o histórico, né? Histórico de compra, do custo, data de entrega, né? E por aí vai. Observação, centro de custo, por aí vai, né? Certo, pessoal? Esse aqui é o almoxarifado. Essa aqui é a tua gestão de almoxarifado. Como você gera almoxarifado dentro do sistema. Certo? Um outro item que é bastante importante e interessante aí dentro disso tudo que eu falei, né, dentro desses fluxos, é o automatizador, né? E aí aqui eu deixei alguns eventos preparados para vocês, para que a gente possa, né, para que a gente possa ter aí uma produtividade maior aqui na nossa aula, certo, pessoal? Então, você tem alguns tipos de automatizadores aqui, ó. Você pode criar de almoxarifado, de estoque mínimo, né? Você pode criar de, conforme eu falei, de solicitação de serviço, por exemplo. Suponhamos que você tenha um turno, né, um turno da noite que não tem um PCM. Como é que você faz para que a ordem de serviço ela seja assignada, né, ao teu PCM, ao teu técnico diretamente sem passar por PCM? Você pode criar filtros, né? Que caso você marque, né, assim, um tipo de classificação das classificações da ordem de serviço. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou explicar daqui. Você pode criar filtros na tua ordem de serviço e caso você marque, por exemplo, se uma tarefa é urgente, né? Por exemplo, tarefa urgente noturno, né? Se essa tarefa é urgente e, de repente, ah, ela é de determinado ativo crítico, ela já vai assignada a um determinado técnico, né? Ou se essa tarefa é urgente e ela possui alguma classificação, um grupo ou uma classificação que você pode criar, do tipo noturno, por exemplo, ela assigna diretamente ao teu técnico. Aqui não está criado essa categoria, essa classificação, né? Mas é isso, né? É uma forma de você simplificar, você descentralizar, né? Desburocratizar, né? Assim, as tuas ordens de serviço que sejam urgentes e sejam mais críticas, ou que estejam fora de um horário, né? Que você tem um PCM. Então, a automatização ela serve para isso, pessoal. Tá bom? Olha só. Então, aqui no caso, eu tenho várias solicitações em aberto, que eu posso criar uma solicitação, né, que com a automatização ele deve mandar uma OS urgente, né? Ele deve mandar passar essa OS em ele deve passar essa OS em processo, né? Então vamos aqui no automatizador ver como é que funciona isso, né? No automatizador, olha, você tem aqui para você criar uma solicitação desse tipo, você clica no mais aqui, adicionar módulo. No caso aqui, a gente que está olhando para solicitações de serviço, né? Tudo que entrar dentro do nosso fluxo. Módulo minhas solicitações, evento, criar uma nova solicitação de serviço, né? E aí eu posso colocar aqui, ordem de serviço, OS urgente, certo? Gravo,
né? Ao gravar, eu já criei uma, né? Não vou criar outra. Ao gravar, vai aparecer as condições, né? E as condições é aqui, ó, tá aqui, ó. É urgente? Se é urgente e verdadeiro, qual que é a ação? Ele gera uma ordem de serviço para o Abelardo, para o meu técnico, da noite, ou é um técnico de prontidão para urgências, e envia o e-mail para mim, porque eu como gestor, eu quero ficar sabendo se isso é uma emergência ou não, né? Perfeito. Ou você pode colocar mais de uma condição, né? Se é urgente e for, né? Quando for de um determinado ativo, né? Um código do ativo, né? É igual a, se for do Schiller, ó, Global Schiller 001. Ó, o código do ativo for igual a esse, ele vai abrir uma ordem de serviço urgente, certo? E aí a ação, né, conforme eu falei para vocês, ele vai gerar uma ordem de serviço e vai mandar um e-mail para mim, né? Ah, você pode gerar também de leitura fora do alcance. Essa eu acho bastante interessante, pessoal. Para quem tem manutenção, para quem tem N ativos, né? Quem tem câmara fria, para quem tem equipamentos aí tanto de refrigeração, ou até mesmo equipamentos que têm leitura por hora, né, e por RPM. O que eu quero dizer com isso? Caso alguma leitura, algum valor passe, né, de algum range estabelecido, pré-estabelecido, ele vai fazer o quê? Ele pode fazer o quê? Te enviar um e-mail, uma notificação dizendo, olha, a leitura daquele medidor, ó, do módulo monitoramento, o submódulo medidor, a leitura ficou fora de alcance, né? E aí, qual que é a condição? No meu caso aqui, eu criei, caso a leitura do medidor seja maior do que 10, ele vai me enviar uma notificação, né, do Schiller, certo? Do meu Schiller, ali no meu exemplo da última aula. Posso também, né, como eu falei na primeira aula, criar um módulo de configuração para documento expirado, né? Então, no módulo configuração, submódulo gerenciamento de documentos, eu tenho a opção aqui, expiração de documento, né? O evento expiração de documento. Qual que é a condição? Condição, eu quero enviar um e-mail, né? Vamos voltar aqui para a ação. Eu quero enviar um e-mail para os supervisores, para o grupo de notificação que é supervisor, com a condição 15 dias antes da expiração, né? Grupo, né? NR10, né? Eu quero que todas as ordens, as NR10 do meu time, 15 dias antes da expiração, eu seja notificado por e-mail, certo, pessoal? E aí, vou fazer um exemplo aqui, né? Para que fique assim ilustrado o que eu estou falando, né? Por exemplo, eu vou eu vou lá no monitoramento, aqui em medidores, né? Eu Um medidor que eu criei lá na última aula, né? Que é um medidor de temperatura de saída. Ó, ele está aqui com a leitura, né? A última leitura dele é 9 graus, né? Aí vamos supor que essa leitura, poxa, ela passou do range, né? Eu vou adicionar uma nova leitura. Puxa, 14 graus, né? Ó, passou, né? Essa leitura, pessoal, ó, ele até ativou a tarefa, né, que eu tinha criado na última semana, na última aula. E essa leitura, né, pessoal, se vê que ele calcula as médias, né? E ele, né, e aí só mostrando aqui, né, ele nos mostra aqui que houve uma leitura fora do range, né? Ela saiu do range esperado que eu criei aqui, né? E aí, dessa forma, eu receberia, né, uma notificação, certo? Deixa eu mostrar um outro ponto aqui bem interessante, né? Voltando aqui na nossa inteligência de negócio. Ó, eu tenho aqui Fractal BI, Lucas.
Vocês vejam que dessa forma fica tudo interligado. Ó, o Schiller passou, né? E eu recebo uma notificação, né? Por meio dos eventos aqui. Deixa eu. E eu recebo essa notificação, ó. Aqui. Leitura aqui, pessoal. Leitura fora do intervalo, né? O medidor é a temperatura de saída, a leitura foi 14 graus e a data de hoje, né? 24 de maio, né? Então, dessa forma, vocês estão vendo que vocês conseguem amarrar o sistema, né, aos seus processos de confiabilidade nos seus ativos. O que que eu quero dizer com isso? É, dessa forma, você criou uma automatização para um equipamento crítico seu, certo? Você consegue criar automatizações e você consegue criar estoque para este mesmo ativo, né? Estoque de material crítico, né? E fazer o controle dessas reposições, inclusive o controle de custo, né? Conforme eu falei no módulo passado. Consegue criar, consegue ter um controle de emergências, né? Com esses e-mails e também consegue ter um controle, né? Conforme eu mostrei aqui no módulo do Fractal BI, caso você tenha ali uma tela, né? Uma, uma tela ali para o teu time, você consegue ver aquilo que saiu de range. Pode ser, de repente, não sei, uma portaria, uma área que tem uma segurança 24 horas por dia, que tem a gente ali monitorando. Então, tá aqui, ó, é uma forma de mostrar, né, que um alarme foi soado aí, que você tem uma emergência dentro da tua planta, né? É uma forma interessante de você ter mais confiabilidade e mais celeridade, né, no tratamento de algumas ações, além dos controles, né? Do controle aqui, pessoal, quando eu falo controle, controle de custos, né? Então, voltando aqui para a nossa ordem de serviço, ó, o almoxarifado foi criado, né? Foi enviado a ordem de serviço, ok. Trocado o compressor do chiller, né? Eu crio aqui a ordem de serviço, ó, registro, certo? Registro meu S, certo? Ela está salva, salvo ela. E aí, ao finalizar ela, né, pessoal, a gente consegue contabilizar no ativo como um recurso que foi utilizado, certo? Então é isso. Pessoal, alguma dúvida, né? Nós estamos chegando aqui no final do nosso webinar. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma questão? Vou pedir uma gentileza, assim, caso vocês tenham algum comentário, enfim, inclusive de melhoria com relação ao webinar, né? Por favor, deixe aí um comentário, alguma coisa que vocês gostariam de ver, que vocês sentiram falta, né? Aqui, ó, vou mandar para verificação. Qualquer coisa que vocês sentiram falta, né, desse webinar, que vocês gostariam que fosse preparado para o próximo webinar, para o próximo Fractal University. A gente está aqui sempre preocupado, pessoal, em levar valor para vocês, em dar suporte a vocês, para que vocês tenham um melhor controle, uma melhor gestão da manutenção de vocês, tá? Então, nosso conteúdo aqui, ele é muito pensado nisso, né, em trazer valor para a realidade, para aquilo que vocês precisam dentro da plataforma, tá? Então, aqui a OS foi concluída. Quando eu vou no meu ativo, né, ó, eu vou no equipamento, pesquiso pelo equipamento. Isso você pode ver de diversas formas, né? Essa é uma forma que eu gosto de ver tudo dentro de um ativo, né? É, Você pode ver de diversas formas, né? Mas eu gosto sempre de tudo no mesmo ativo, acho que fica bem ilustrado. Então, aqui dentro do histórico, né? Você tem aqui os recursos utilizados aqui desse ativo, né? Então, tá aqui, ó. Tivemos uma corretiva, foi uma manutenção corretiva, foi usado um inversor de frequência aqui no valor aqui de 6 mil reais, 6 mil dólares, enfim, tá bom? E é possível, claro, também ver, né, nos outros módulos, né, o módulo de análise econômica, né, você consegue fazer filtros aqui pela tabela dinâmica de custos e encontrar esse custo aqui, né, da tua manutenção. Certo, pessoal?
também recursos utilizados e por aí vai, certo?